alunos e alunas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Guilherme Campos e eu sou professor das oficinas Iniciantes e Intermediários de Violão. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da história desse magnífico instrumento que conquistou o mundo inteiro, o nosso querido violão. Mas fiquem tranquilos, as aulas serão diretas, dinâmicas, de fácil compreensão e nós estaremos sempre aqui para poder auxiliar na dúvida de qualquer um. A história do violão que conhecemos hoje começou a ser descoberta há aproximadamente uns 2.000 anos atrás a.C. Os arqueólogos da época encontraram placas de barro com figuras seminuas tocando instrumentos musicais muito similares ao violão atual, isso por volta de 1900, 1800 a.C., na antiga Babilônia. Um estudo mais detalhado mostra que há uma enorme diferença no corpo e braço do instrumento. O fundo parece ser chato, e com isso não há relação alguma com o alaúde de fundo côncavo, que seria algo mais arredondado. As suas cordas são tocadas com a mão direita, porém não dá para se saber o número exato de cordas, mas em algumas placas ao menos 2 cordas são visíveis. Os instrumentos de cordas pulsadas que conhecemos tiveram sua origem histórica a partir da lira, que são instrumentos de cordas usados pelos antigos gregos e egípcios. O violão é mundialmente conhecido como guitarra e faz parte do grupo de instrumentos de cordas pulsadas e são classificados em providos de haste ou braço, a guitarra, o alaúde e a biguela, e sem haste ou braço, harpa e lira. A origem do violão é muito confusa, provavelmente tenha se originado na mesma época do alaúde e da biguela, durante a época que predominou o movimento renascentista na Europa, período esse das grandes descobertas e explorações das artes, onde o homem passa a ser valorizado, contribuindo dessa forma para o aparecimento do humanismo. O período renascentista revive muito da antiguidade dos gregos e romanos, principalmente no tocante, nas artes e na música, que tinham como base os princípios gregos, sendo assim as formas de música mais utilizadas para a música vocal, o moteto, a missa, o madrigal, e a música instrumental, a canzona, a toccata, entre outros. O instrumento predominante nesse período era o alaúde, com exceção da Espanha, onde o instrumento que dominava era a biguela. A guitarra mais antiga, com mais de 5 ordens simples que ainda se mantém preservada, é a de Francisco Sanguíneo, que foi construída em Sevilha, na Espanha, no ano de 1759. Um pouco mais para frente, em 1832, Luis Palermo construiu um instrumento muito próximo ao que conhecemos hoje como o violão clássico, embora seja menor e tenha uma cintura mais acentuada. Em 1859 é que aí sim, o luthier espanhol Antônio de Torres Jurado criou um instrumento que atualmente se tornou o violão clássico. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira aula sobre a história do violão. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre a história do violão, eu vou deixar o material complementar na nossa sala virtual. Bom, pessoal, e antes de finalizar, queria dizer uma coisa. Em todas as aulas das nossas oficinas de violão, nós vamos homenagear um violonista brasileiro. E hoje, a trilha sonora desse vídeo, em homenagem ao nosso grande instrumentista, violonista no caso, Rafael Rabelo. Para fechar, vou deixar vocês ao som de Rafael Rabelo, um vídeo que mostra a fabricação de violões nos tempos atuais. Pessoal, até a próxima aula.